Vereadores, mesa, Assembleia presente aqui hoje. Não estou vendo mais a dona Lúcia, lá da Chácara Pentanha, que estava aí, deve ter ido embora, que veio aqui hoje para me agradecer pessoalmente, uma intervenção que fiz para uma limpeza ali daquele loteamento da Chácara Pentanha, lá em cima, perto do condomínio Vovó Cléia. Dona Lúcia está ali, ó. Obrigado pela presença da senhora. Foi muito importante a vinda da senhora, que aí conseguimos essa mobilização e a gente hoje conseguiu a melhora significativa ali naquele loteamento, que como ele fica entre muros, fica um pouco escondido ali, mas a gente mora ali pelo menos umas 50 famílias que puderam experimentar um pouquinho do poder público ali. Tá bom? Parabéns aí pela iniciativa da senhora. Isso. Queria aqui também, em contrapartida, presidente, deixar um recado aqui bem claro, que desde o meu primeiro dia de trabalho, existe um compromisso meu de campanha, que mesmo que se ele não for concretizado, não será por minha vontade, acredito que por falta de estruturação, planejamento e organização da Prefeitura, que é a manutenção e melhoramento da rua Silvino Silva, lá no bairro São José das Palmeiras. Quem acompanha meu trabalho aqui sabe que, invariavelmente, eu venho nessa tribuna interceder pelos moradores e pelaquela rua ali do bairro São José das Palmeiras, porque sei do martírio que é viver numa rua literalmente esquecida. Em 2012, o bairro São José das Palmeiras todinho foi asfaltado com o programa Asfalto na Porta, e só a rua Silvino Silva não foi asfaltada. Fora isso, a rua, por ser uma rua embaixo do bairro São José das Palmeiras, ela recebe a água todinha da chuva que desce do São José das Palmeiras e vai que é jogada ali e poçada lá na rua Silvino Silva, e as captações, os bueiros ali não possuem manutenção. A capina da rua, toda vez que tem capina no São José das Palmeiras, eles não esquecem de passar, eles se esquecem de passar na rua Silvino Silva e o mato fica alto na rua Silvino Silva, os moradores reclamam. Ano passado a gente teve a abertura de uma cratera ali na Silvino Silva, decorrente desse forte recebimento de águas que vem da chuva ali, e a falta de manutenção. Abriu-se uma cratera de pelo menos 4 metros ali, um carro caiu dentro do buraco, e assim, ali é um acúmulo de dramas, um acúmulo de pedidos. Existem 2 terrenos da Associação de Moradores do bairro das Palmeiras lá, que ficam largados, acumulando mato, acumulando bicho, acumulando inseto. Eu já entrei em contato com a Associação de Moradores para que a gente possa dar uma destinação social a esses terrenos. Se for o caso, tiverem ser vendidos, eles precisam ser vendidos. Se a Prefeitura quiser usar os terrenos para alguma função social, a gente pode utilizar os terrenos para uma função social. Já dei ideia para que se faça uma cooperativa de catadores de lixo. Valença tem um número crescente de pessoas que estão fazendo recolhimento de lixo reciclável e não tem nenhum amparo por parte do poder público. Eu acho que lá pode ser um terreno da Associação de Moradores do bairro das Palmeiras, pode muito bem ser usado para fazer essa triagem do lixo ali, do lixo seco principalmente. Enfim, eu acho que a rua Silvino Silva merece aí uma atenção maior do poder público, e como o vereador Fábio Antônio fala, eu prefiro ficar rouco de tanto falar, de tanto brigar, do que me omitir e não lutar por essa rua, que foi um compromisso meu de campanha. Tinha um compromisso do deputado André Correia, já tive compromisso do deputado federal Luiz Antônio, do próprio prefeito Fernandinho, e até hoje a gente não viu nenhuma ação efetiva para essa rua Silvino Silva. Mas o que não falta é luta, o que não falta é força de vontade para que a gente possa fazer esse melhoramento. Tá certo? Pedro, hoje eu tinha uma reunião com o secretário de obras, o Zé Geraldo, para tratar justamente do loteamento Santa Lúcia, lá na Estrada do Machado. Essa primeira reunião é preparatória para que a gente possa chamar o loteador. Marquinhos também está participando disso, o Rafael já entrou ali também para poder envidar esforço. A primeira reunião ela é com a Prefeitura, para que a gente possa falar, olha só, o que vocês vão fazer? A gente não vai fazer nada porque o loteamento não foi entregue. Beleza, mas permitiu mais de 100 famílias estar morando no Santa Lúcia. E aí? A ausência da fiscalização gerou o problema e o fato está lá. E aí eu vou conclamar os moradores para que a gente possa
entrar com uma ação judicial coletiva, Pedro, Santa Maria, loteamento Santa Maria, para que os moradores a gente possa mobilizá-los, para que faça uma ação coletiva. E aí, fatalmente, se a gente entrar só contra o loteador, o juiz vai determinar que se chame a prefeitura no polo, pela omissão. Isso vai gerar improbidade. E aí a minha proposta é que os lotes remanescentes que estão lá, salvo engano, são 7 lotes, para que eles possam ser revertidos o valor da venda na aplicação dos para melhoramentos do loteamento. Ainda existem, salvo engano, 7 lotes a serem vendidos lá pelo loteador. A média de preço desses lotes aí são de R$50 mil, e esses R$350 mil possíveis de arrecadação podem ser revertidos, Pedro, para a gente fazer algumas melhorias ali. 7 lotes ainda ali, tem que ser falado isso. E isso é o pedido que a gente vai levar para as barras da justiça, porque eu não vejo efetividade da prefeitura para isso, e não vejo do loteador. Eu acho que, sim, Valença passou por um período nefasto aí de autorização de loteamentos e de ausência de fiscalização na construção do loteamento Guarani, lá em Conservatório, a vereadora Fabiane Marquinhos sabe. Loteamento lá Santa Helena, lá no Alto do São Francisco. Horto das Oliveiras, lá em João... Então, aquele loteamento novo lá do João Bonito, Pedro. Ali atrás, ali o BNH de João Bonito. Então, assim, eu acho que a gente precisa chamar isso aí e ver, e ser muito sincero com relação à prefeitura. A prefeitura não tem dinheiro para investir nesses loteamentos. Ainda existe a figura do loteador, existe lote remanescente, paga-se o prejuízo com os lotes remanescentes. Todos esses loteamentos ainda têm lotes remanescentes. Lá no Santa Helena, no Alto São Francisco, tem. Rafael já foi lá agora recentemente, não foi? Naquela parte de trás do loteamento, não tem um monte de lote lá. Esses lotes remanescentes têm que ser vendidos e a verba revertida para aplicar de quem já está morando lá. Isso aí pode ser feito através de mediação, de composição, e tem que ser feito, se a prefeitura se mantiver essa inércia, e o loteador muito menos vai fazer, porque se não fez até hoje, tem que ser, os lotes remanescentes têm que ser revertidos na aquisição e no melhoramento de quem está morando lá hoje, parar de vender e quem está lá hoje ser atendido. O senhor me concede a parte, vereador? Claro. É extremamente importante Vossa Excelência tocar nesse assunto, porque eu vi lá realmente um abandono imenso. E não é interessante que cada um de nós, que nós temos que ir lá, mas é preciso que nós nos unimos aqui e a casa haja numa situação dessa, que é o mais importante de tudo. Então, quando Vossa Excelência fala que já está buscando isso, e aí, Ricardo, é extremamente importante, porque, se for preciso, nós temos que fazer algumas leis aqui para que dá essa garantia, porque quando a prefeitura ela não vamos dizer assim, não cobra do loteador, e ele faz aquilo, deixa as pessoas entrarem, alguém tem que ser responsável. Se a prefeitura tiver omissão, nós temos que criar algum mecanismo aqui que faça o que Vossa Excelência colocou aqui, que os lotes que tiverem sejam leiloados, não sei, que crie verbas para que trazer benefícios para aquele que mora, porque nem esgoto tem. Estou contigo nessa aí, parada. Pedro, Acho que eles, não tem rede de esgoto, não tem rede de água, o poste quem colocou foram os moradores. Então, assim, eu acho que chegou o momento da gente sair um pouco desse do campo só da discussão e partir para algumas medidas. Aí eu tenho conversado isso muito com o doutor Bruno, que me assessora muito. A gente tem iniciado um projeto de lei para criar uma Câmara Municipal de Mediação em parceria com o Poder Judiciário, para que um caso desse seja resolvido até de forma numa Câmara de Conciliação, de Mediação, de Resolução de Conflitos. E se ali não chegar nada, vai-se à Justiça e começa a obrigar, porque existem algumas coisas que a gente entende na Prefeitura, eu tenho participado muito isso com o Fernandinho, que a gente precisa dar uma acelerada na Prefeitura. Existe uma comissão que está reformulando os códigos de obra, tributário, de posturas, já está há 2 anos para fazer essa reformulação e a gente até hoje não viu ainda esse trabalho ser entregue. Então a gente não pode mais esperar mais 2 anos para que a gente tenha um código de obras renovado, para que a gente possa fazer uma melhora efetiva na vida do cidadão. A gente viu que essa Câmara aqui foi a Câmara que pegou o plano diretor e tirou de 10 anos que estava parada a reformulação e nós conseguimos fazer aqui o novo plano diretor. E é esse tipo de medida que a gente precisa dar resposta com o trabalho. E aí, Pedro, Marquinhos, Rafael e Celcinho e quem mais quiser, eu acho que a gente precisa voltar naquela prática, Rafael, das audiências públicas. E aí a gente partir mesmo para pegar a mão na massa, que se o povo está precisando e espera muito isso da gente.
E aí aqui a casa com o doutor Bruno, o doutor Fabrício, que assessora o Marquinhos, o doutor Fábio, para a gente começar a buscar na justiça algumas medidas mais efetivas. Essa medida pode ser aplicada no loteamento Guarani, que os lotes remanescentes sejam aplicados e revertidos para a melhoria de quem está lá hoje. Porque se a gente esperar muito, vai passar o nosso tempo, a gente não sabe se vai estar aqui, se não vai estar, e aí a gente não vai ter um legado a ser deixado. E isso aí é um desafio que eu deixo para casa, é uma proposta que eu deixo, para que a gente se fale mais com relação a isso e cada um direcione para a sua área de atuação mais próxima, do conhecimento mais perto, entendeu? Para que a gente crie algumas soluções. Vou te deixar a parte final. Antes disso, eu não poderia deixar de falar que você falou da parte da educação, e aí a gente tem falado da parte também da empresa. Falta um melhoramento na comunicação. A gente vê esse caos na Secretaria de Educação, eu tenho falado aqui, falta comunicação. Falta a gente tranquilizar as pessoas de que vai fazer, mesmo de uma forma lenta, mas que vai fazer, igual o Pedro falou dessa parte da adaptação das creches, precisa ser muito bem explicado, muito exaustivamente explicado. Utiliza a rede social, não vejo uma explicação clara. Hoje em dia faz esses esquetezinhos fala, não adianta ler, botar para ler, que o cara não lê meia página, gente. O cara tem que fala assim, gente, está em período de adaptação, me dá um prazinho de 10 dias aí que eu vou botar em dia. Porque o cara precisa saber o que ele vai cobrar e o prazo que ele vai cobrar. Me dá um prazinho de 5 dias aí que eu vou, prometo que lá em Parapeúna, daqui a 10 dias nós vamos botar uma pessoa lá. Prometo, igual vai voltar a obra da Teucina, eu estou com um probleminha na empreiteira aqui, mas fala francamente, ninguém mais quer que fique camuflando não, porque não adianta. O problema está aí mesmo, não vai passar por cima. Estou com um probleminha na empreiteira aqui, esse mês apertou o pagamento, vai voltar. Porque senão dá aso para gente que quer aparecer na internet, coloca lá e faz, aí fica um alarde, um falso alarde enorme. Então, vamos melhorar a comunicação, eu vou propor isso ao prefeito de uma forma muito tranquila. Com relação às concessões, Pedro, a gente tem conversado isso também pela Secretaria de Planejamento. Eu acho que a UVAFER também foi chamada para essa conversa, os trens são colocados ali, veja o esforço do Silvio aí, eu acho que ali tem um conjunto arquitetônico todo que precisa ser tombado, a Praça Paulo de Fronten de trás, a Praça dos Ferroviários da frente, você precisa fazer um conjunto para ali ser tombado, criar um circuito gastronômico, criar uma receptividade, um centro de recepção para o turista, ali onde era o Senac, está um terreno parado, a prefeitura ali, e fazer isso com captação de recursos na Secretaria Estadual de Turismo, no Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, e as próprias associações ferroviárias que tem federal. O Silvio está lá para o Rio hoje para poder ver isso. Então, acho que precisa de ideia. 13 segundos? Então, gente, por fim, só falar o seguinte, nós não podemos descansar com relação à SEDAI, tá? Acabou um pouco aquele transtorno de estar faltando água, esse que é o momento do embate. No momento de desespero, a gente vai estar aqui de novo falando, o povo vai estar na internet metendo pau nos vereadores. Então, esse é o momento da gente não abaixar a guerra contra a SEDAI para essa empresa sair de Valença. Vamos deixar isso, vamos continuar aí. Falou? Boa noite a todos aí, uma hora da virada. Obrigado aí pela extensão no horário aí. Marquinhos, pode falar aí.